Mônica Bergamo hoje fala sobre a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, assunto que a gente trouxe aqui ao longo dessa semana, dos últimos dias. Inclusive, será que o presidente vai indicar mesmo? Indicou, né, Mônica? E a despeito de alguma resistência no Senado, mas eu até mencionei um pouco mais cedo, ontem conversando aqui na Band News FM, o professor Fernando Schiller, cientista político, estava dizendo, olha, o presidente Lula não indicaria se não tivesse conversado e azeitado a situação junto ao presidente do Senado. O que você apurou, o que você tem aí de informações em relação a isso? Haverá dificuldade da aprovação dele no Senado? Bom dia. Olha, Sheila, eu ia e vou abordar aqui num outro sentido, no sentido de outras conversas que o Lula teve sobre a indicação de mulheres para o Supremo, mas já que você me perguntou sobre essa questão eu acho que ele não azeitou, eu acho que o presidente está, de fato, fazendo um gesto para dizer o seguinte: ok, o Congresso hoje manda muito mais do que antes, mas vocês não vão me tutelar completamente. A mim cabe a indicação, a mim cabe a escolha, é minha prerrogativa. Não pode o Senado vir aqui, sentar na minha cadeira e dizer quem eu tenho que indicar. O Senado pode sim rejeitar, é a prerrogativa do Senado. O Senado tem que analisar a escolha do ponto de vista jurídico, se preenche os requisitos que a Constituição exige para que uma pessoa ocupe a cadeira, né? Uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas a escolha é do presidente. Então, ele não quis abrir mão disso, está fazendo esse teste de forças aí, porque não quer que o Senado escolha os ministros do Supremo, ministros do governo dele, políticas públicas todas. Ainda é o presidente Lula o presidente da República que tem prerrogativas e quer exercê-las. Então ele vai medir um pouco de forças, pode ser que ele sofra uma derrota histórica. Eu acho que o jogo ainda não está dado nem para um lado nem para o outro, Sheila. Mas pelo que eu entendi das informações que eu tenho, essa foi a intenção do Lula. Não, a escolha é minha, vai ser minha. Eu não vou dividir essa escolha com outros poderes. Então, portanto, quando foi o Flávio Dino, o Sheila, foi um candidato ideal, né, no sentido de que foi um consenso entre uma maioria no Supremo e o Executivo, mas foi consenso. O Lula adora o Dino, né? O Lula gostava e confiava muito no Dino quando escolheu o Dino. Foi uma sugestão do Alexandre de Moraes, mas caiu como uma luva, porque realmente era ministro do Lula. Então é diferente. Agora seria o Pacheco, que seria uma escolha exclusiva do Senado e não dele. Mas é isso, o Lula acabou indicando o Messias e frustrou. Agora, entrando no que eu queria falar, Sheila, quem cobrava a diversidade, né, do presidente da República nessa indicação? A indicação de uma mulher e, de preferência, uma mulher negra. São 132 anos de história, 172 ministros e apenas 3 mulheres, né? Fernando Henrique indicou uma, Lula indicou outra, Carmen Lúcia, Dilma indicou Rosa Weber, e os demais, todos homens. O Lula indicou 9, com o Messias são 9 indicações, só uma indicação era a indicação de uma mulher. Então a novidade aqui, neste outro assunto, Sheila, é que nas conversas o Lula admitiu que se ele for reeleito em 2026, ele vai ter que e vai indicar uma mulher para a primeira vaga que aparecer. A primeira vaga que vai aparecer vai ser a do Luiz Fux, que se aposenta em 2028. Então, em que contexto que o Lula disse isso? Disse isso ao conversar com os senadores que preferiam o Pacheco para o Supremo, e o Lula disse, olha, eu gosto dele, nesse momento eu prefiro indicar o Messias, prefiro que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais, com meu apoio, me apoiando. Agora, se eu for reeleito e ele não for eleito para o governo de Minas, ele é um candidato para uma próxima vaga, mas não a primeira. A primeira eu vou ter que indicar uma mulher. Então, se o Lula for reeleito, provavelmente, não vamos assinar aqui 100%, porque tudo muda, mas teremos uma mulher. E se for um candidato como tipo Tarcísio, Sheila, eu conversei também com pessoas da oposição que dizem que o Tarcísio já tem até nomes de mulheres para indicar, que sabe que vai ter que indicar mulher para a primeira vaga, para a vaga do Luiz Fux, para que a pressão é muito grande. Agora você vê, Sheila, a pressão gigantesca que tem que ser feita por anos e anos e anos e anos, até que se chegue num momento em que se torne inevitável
a indicação de uma mulher. É meio que a fórceps, né, Sheila? Não é uma coisa natural do dia a Exato. dia da rotina, né? Precisa de muita pressão. É Mas cedo, né? Pra muita. gente falar de nomes de mulheres? Ah, é cedo. Eu consigo lembrar de algumas, mas não posso dizer aqui no sentido de que seriam nomes da preferência do Lula, né? Uhum. Então, o Lula de fato convive com poucas mulheres na política. Essa é uma realidade, né? É. Convive com mulheres, indicou a presidente da República, Dilma foi eleita por causa dele, né? Porque ele indicou, ele estava com muita popularidade. Mas o universo da política ainda é predominantemente masculino e essa é a realidade com a qual todos os presidentes da República vão lidar e que nós vamos ter que lidar. Mas isso vai mudando na base da pressão, né, Sheila? Sem dúvida. Mônica Bergamo conversando com a gente, volta na segunda-feira, nesse mesmo horário, ou se tiver alguma bomba, alguma informação importante apurada por ela. Bom fim de semana, Mônica. Até lá. Bom fim de semana.